Maltinha, sejam bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. E hoje temos jogo grande no nosso modo carreira. Vamos jogar contra o Simões, que é neste momento o líder do campeonato. Nós estamos numa fase má, em que estamos a ter muitos empates, estamos com dificuldade em ganhar os jogos. E o Simões está a ganhar tudo. Ele está com alguma sorte também na simulação, está a jogar normalmente em 4-5-1 e o 4-5-1 dele está a ser muito eficaz, está a sofrer poucos golos e nós estamos a ter falta de golos. Mas nós jogamos em casa e vamos jogar mais ofensivamente, vamos jogar ao ataque num 4-4-2 relativamente ofensivo. A gente precisa de fazer golos, estamos com dificuldade em fazer golos, mas jogando em casa nós somos obrigados a considerar-nos favoritos contra qualquer equipa da liga. Em casa temos de mandar no jogo. Vamos ver como é que corre o jogo. Posso-vos dizer que estou a gravar de manhã, portanto já está a haver o evento das transferências. Eu ontem à noite já cheguei muito tarde e não podia fazer barulho, então fui pôr os jogadores a treinar na aplicação sem ver o resultado. E vamos a isto. Vamos jogar contra o Simões na nossa casa. Bora lá, malta. A ver se é desta que conseguimos tirar um mau momento de forma. Cancelo leva cartão amarelo. Amarelo também para o Kipembe. O Simões tem uma boa equipa, a nossa equipa mesmo assim é ligeiramente superior. Eu ainda não consigo jogar em 4-3-3 porque falta-me um avançado, mas vamos num 4-4-2 e esperemos marcar um golinho. Bora lá, 50 minutos de 0-0, malta, ainda não houve golos. Fónix, bora lá. Epá, vamos empatar outra vez, caraças. E empatámos outra vez, isto é inacreditável. Empatámos outra vez e não marcámos golo nenhum. Fónix. Eu acho que em 8 jogos a gente tem para aí 2 golos marcados. Isto é assustador o que se está a passar. A formação adaptou-se muito bem ao estilo de jogo. A meu ver foi uma boa combinação. Tantas oportunidades e nenhum golo. Eu começaria a questionar os avançados. E um penalti falhado. O que é isto, malta? O que é isto? O que é isto? Fónix. 9 remates a 7, tivemos o dobro dos canos, mais 10% de posse de bola contra 4-5-1. É assustador o que se tem passado com a nossa equipa, uma falta de eficácia tremenda. O nosso avançado, o Tel, não está a funcionar, isto não está a funcionar, malta. Olhando para a nossa equipa, e já agora vou aproveitar para pôr os 6 jogadores à venda, o Tel tem sido uma nódoa, em 7 jogos tem 0 golos, é preocupante, muito preocupante, e eu se calhar até vou vendê-lo. Deixem-me ver só aqui na lista de transferências se temos algum avançado barato. 3.4 milhões, não chega, ok. A gente pode pôr 6 jogadores à venda durante o evento, portanto vou pôr vários jogadores pelo máximo valor, porque temos de aproveitar o máximo lucro possível. E eu estou a pensar vender também este jogador, porque já está com uma baixa de moral, já está a 13 pontos do Einout. Portanto, este jogador que deveria ficar na nossa equipa até ao final da liga não vai ficar. Provavelmente o Tel, se eu conseguir, também vou vendê-lo. Porque não, está inadmissível este rendimento de forma, está péssimo. O nosso guarda-redes não tem estado mal, portanto este se calhar vai se manter ainda, mas preciso de um guarda-redes melhor. Neste momento já tenho os 6 jogadores à venda. Vou tirar o Delight e vou meter antes... Se calhar o Aït-Nouri, não, pode ser para já o Hernandes, que já não está aqui a fazer nada. Ok, vamos ter que renovar a nossa equipa, melhorar a moral dos nossos jogadores, a moral deles já está em baixo, temos que levar claramente aqui uma mudança. Maltinha, vamos ver os resultados de hoje. Nós temos de olhar para a classificação e tirar algumas conclusões. As coisas não estão a resultar para nós, e pelos vistos foi uma simulação com poucos golos. Vitória, empata a 0 com o Mateus. Temos o Sou Duda a empatar a 0 com o CPN 14. Like Lucky Me a ganhar um 0 ao Quinha. Muito interessante este resultado. Gonçalo Pinto a empatar a 0 com o Zé Tigresa. Temos o Manager BL a empatar a 1 com o Estrilho. Grande jogo aqui. 7 remates. O Estrilho até jogou bem. Muito bem o Estrilho. João Barros empata a 0 com o F Madeira. Temos o Bruno Assunção a ganhar 3-0 contra o Trazedor de Champions. Temos o Team Gandhi a empatar a 0 com o TRKZ 91. Temos o Rui Silnosa a empatar perder 2-0 na própria casa contra o Osvaldo Abreu. Grande resultado do Osvaldo fora de casa em 5-2-3. Muito interessante. Temos o Jorge Sorin a perder 5-0 com o Remedy.
Grande resultado aqui do Remedy e o Jorge Sorino está a sair abaixo. Nós empatamos a 0 com o Simões. O Vim de Comer Sem Notares empata a 2 com o Special One. Malta, o Special One é o nosso adversário de amanhã. Tem aqui uma simulação hoje bastante sortuda. O Vim de Comer Sem Notares já provou ter um 6-3-1 muito interessante. Esta tática tem dado muitos resultados e contra 4-3-3 teve lindamente, muito bem. Embora o Special One teve mais cantos e muito mais eficácia. Malta, vamos jogar contra ele amanhã e vai ser durinho para nós. Olhando para a classificação, as coisas estão horríveis. Nós somos o segundo pior ataque da liga. Temos 2 golos em 7 jogos. Temos 2 golos marcados e 2 golos sofridos. É desastroso o que se anda a passar. Vamos jogar contra o Special One, que tem 11 pontos. Portanto, tem mais 3 pontos que nós. Olhando para o jogo, jogamos fora de casa. Ele está num bom momento de forma. Está a 3 jogos sem perder. Empatou e ganhou 2 dos jogos anteriores. Portanto, ele está num bom momento de forma. Eu estou com muitas dúvidas na tática a escolher. Vai ser complicado. Malta, entretanto atualizou o OSM atualizou e agora vocês podem editar o vosso perfil e clicar em alterar o avatar e podem escolher qualquer um destes avatares. Isto foi uma nova atualização, portanto antigamente cada treinador tinha o seu próprio avatar personalizado. Desta forma também temos um avatar personalizado, mas limitado a estas opções. No entanto, foi uma opção mais ou menos obrigatória, segundo o OSM, pois foi para proteger direitos de abusos, portanto imagens sexuais ou agressivas. O OSM não conseguia controlar isso tudo, portanto eles disseram que foi uma justificação. Portanto, small part. Deixa-me lá ver aqui. Portanto, exatamente, eles identificam aqui o upload de conteúdo inapropriado e é impossível moderar os avatares de 1 milhão de treinadores. Okay? Portanto, é complicado. Foi essa a opção do OSM. Eu agora escolhi este avatar. Em relação aos grupos, vai ser igual. Não sei se eles vão mudar alguma coisa na capa também, porque aqui também penso que pode ser colocado conteúdo inapropriado, mas para já é só os avatares. Portanto, o avatar do grupo Portugal pode ser alterado também para qualquer um destes. Nós fizemos um sistema de votação em que vamos votar no avatar que vamos escolher, depois vamos colocar aqui, se calhar já amanhã já cá está o avatar. Ok, maltinha, vamos dar aqui um olhinho em lado nenhum. Portanto, eu hoje de manhã já esperava ter algum dinheiro, porque está a haver então o evento de transferências, loucura das transferências. A gente tem que aproveitar muito bem o evento, mas neste momento ainda não vendemos nada. Portanto, vamos continuar a pôr os jogadores a treinar e pronto, é isto. Vamos fazer aqui uns amigáveis para preparar o jogo da amanhã. Deixem-me só ver aqui no grupo Portugal como é que está as batalhas, porque tínhamos uma batalha muito complicada, ainda está complicadíssima. 48-48. Enquanto que esta está mais fácil, embora eles estejam a recuperar muito bem. Aqui temos uma batalha de 48-48. Grande batalha. Vamos ver se a nossa equipa se safa disto. Ora bem, malta, vamos então fazer uns amigáveis. Temos de ter atenção que os jogadores que melhorarem nos amigáveis, vamos ter que aumentar o preço. Portanto, vamos aqui ao nosso videozinho de ontem. E no videozinho de ontem, malta, vamos ver aqui os comentários. 42 comentários, malta. Obrigado a toda a gente que tem participado aqui nos nossos vídeos. Este modo de carreira está a ter muito o vosso apoio e eu fico muito satisfeito por isso. Infelizmente a gente não está a corresponder à altura, mas eu acredito que vamos lá. Porque estatisticamente estamos bem. A nível de eficácia é que por algum motivo as coisas não estão a correr bem. E temos de mudar as ideias táticas, temos de apostar mais no ataque, apostar mais no 4-3-3 e é essa a ideia que vamos implementar principalmente nos jogos em casa e fazendo uma tática que dê também para jogar fora com uma tática mais defensiva. Vamos ver o que é que este dia de loucura de transferências nos reserva. Amanhã esperamos um grande dia do OSM. O Tiago diz: a tua ideia do ranking foi bastante interessante, é uma forma muito mais clara, muito mais certa de saber quem são os melhores treinadores. Em relação ao modo de carreira, estou a achar esta edição muito competitiva e não te preocupes agora, pois sei que vais dar a volta por cima. Boa sorte a ti e a todos os treinadores. Maltinho, olhando para a classificação, nós vemos que o Simões perdeu o primeiro lugar.
Isto poderia ser bom se a gente estivesse muito bem classificados, mas não, o jogo foi em casa e empatámos, portanto não é bom resultado, mesmo tendo sido contra o Simões, foi um mau resultado para nós, assumidamente. O Osvaldo passa assim a primeiro classificado nesta liga tão competitiva, não fazemos ideia quem vai ser o campeão, há muitos treinadores que podem lutar por isso, porque está super colado, todos os treinadores estão muito colados. O Osvaldo e o Simões estão agora a disparar um bocadinho, mas acreditem que isto vai dar a volta. Ora bem, malta, o Mateus Xavier diz vitória apertada, mesmo você não tendo feito a tática, pela lógica a vitória era sua. Boa sorte nas próximas rodadas. Infelizmente ontem foi o que se passou, não correu bem. Esta ideia do ranking de treinadores parece uma excelente ideia, até para aumentar o nível de competitividade do jogo. Ainda acredito que seja uma coisa difícil de conseguir. Achas que seria possível algum dia isso acontecer? Um abraço e dias melhores virão neste modo de carreira. Paulo Peixoto e também o Tiago. A ideia que ontem implementámos, sugerimos no ranking de treinadores mundial, é uma ideia que, na minha opinião, seria a forma mais fácil e mais eficaz do OSM controlar o ranking de treinadores de forma justa. Porque, como eu expliquei no último vídeo, este ranking de treinadores não tem sentido algum, não é? A gente pode clicar em qualquer um dos treinadores do top 100 mundial, eu diria. Portanto, vamos lá, por exemplo, a este. Vou clicar num clube qualquer. Cá está, ligas vazias. Portanto, é isto que os melhores treinadores do mundo são? Não é. Portanto, isto não pode ser a imagem do melhor treinador do mundo, nem dos melhores treinadores do mundo. Portanto, o ranking que eu sugeri foi basicamente uma liga comum, onde a conta número 1 de todos os treinadores do mundo era uma conta especial que os treinadores não podiam escolher qual é a equipa a escolher. Era uma equipa com o vosso nome do utilizador, com uma cor diferente, e era uma liga comum a todos os treinadores do mundo, portanto com várias divisões, onde consoante ligas de 20 equipas, consoante a classificação do treinador nessa classificação. Portanto, imaginem que um treinador estava na divisão de prata, na divisão número 812. Esse treinador estava numa liga de 20 equipas e ficaria em segundo lugar nessa liga. Então ele passaria da divisão de prata na liga 812 e passaria logo para aí umas 300 divisões, logo para a liga 500 e tal. E era assim, os treinadores iam subindo no ranking consoante a classificação que faziam nessas ligas, e depois no final tínhamos a liga de 20, que era a classificação de ouro, a primeira divisão da classificação de ouro, a primeira liga, e aí teríamos os 20 melhores treinadores do mundo a disputar a liga, e consoante a classificação deles na liga, podiam descer de divisões e outros subirem. E, portanto, o ranking era justo, portanto, o ranking de treinadores baseava-se na prestação do treinador. E isto era uma prestação a nível económico no OSM brutal, porque de certeza com os boss coins abertos e tudo mais, que teríamos muita gente a comprar mais boss coins e tudo mais nessas ligas para subir no ranking, porque neste momento não há ninguém que queira gastar boss coins no ranking de medalhas. Não é um incentivo, está mal construído e mal pensado. Acho que é evidente, e qualquer funcionário mesmo da Game Basics consegue perceber isso, dá para perceber perfeitamente que isto não resultou, e é por isso que não temos neste momento um campeonato do mundo da OSM, porque não dá para ir buscar os 120 melhores treinadores do mundo através deste modelo, é impossível, porque senão teríamos um campeonato do mundo de amadores, não faz sentido. Ora bem, maltinha, vamos então pensar no jogo de amanhã. Vamos ler aqui os comentários e pensar já em duas táticas para a gente estar nos amigáveis. Há aqui um treinador que diz que este modelo de ranking é muito parecido a um torneio chamado O Conquistador. Quem tiver curiosidade de saber o que é isto, é só ir à comunidade, fóruns em português, o jogo, e temos o tópico do O Conquistador aqui. Portanto, O Conquistador. Vocês têm muitas janelas de conversa, vão à última, tentem perceber um bocadinho melhor a competição, porque eles vão abrindo inscrições, ok? Quem tiver um tempinho, dê um olho mais aprofundado. O Body diz obrigado pela tradução, obrigado também. Ele é um treinador árabe e acompanha aqui o nosso canal. João Oliveira, essa ideia de ranking de treinadores é muito bom, vai trazer mais competitividade, porque não fala com o Special One? E uma pergunta, o 3-4-3-B é melhor pelas alas ou em jogo de passe? Boa sorte para o próximo.
os melhores também falham, é verdade, malta, falhamos. Em relação a explicar a ideia ao Special One, poderia fazer isso, mas não quer dizer que isso aconteça, atenção, até porque não é ele que manda, é uma equipa grande. Ele poderia até sugerir essa ideia e ela não avançar. Portanto, há várias coisas a ter em jogo. Talvez, quando eu tiver mais tempo, tenho que estruturar a ideia como deve ser, e talvez poderia sugeri-la. Dofi, uma pena, Santana, perder pontos dessa forma, mas acontece. Com lógica, você acha que é a simulação das partidas do OSM? Acha que segue todos os mínimos detalhes? Dofi, não segue os mínimos detalhes. O OSM é um jogo simples, mas atenção que não há nenhum jogo de simulação que seja inteiramente justo ou real ou parecido ao futebol real. Nem o Football Manager, que é o jogo mais detalhado do mundo, o consegue fazer. Portanto, este também não é exceção. A gente neste momento está num mau momento de forma, estamos pouco eficazes, mas a gente vê que às vezes também acontece isso a algumas equipas. Por exemplo, o Sporting agora está numa situação semelhante. Portanto, é assim, o futebol também é um jogo de sorte e azar. Jogo naquele dilema, a melhor defesa e o melhor ataque. Por enquanto estou-me saindo muito bem. Exatamente, a melhor defesa é o ataque. Eu li mal na primeira vez. A melhor defesa é o ataque e agora vamos começar a jogar mais ao ataque. Cascão diz-nos, eu detesto perder, mas ainda mais se me esquecer de fazer equipa. Neste tipo de competições acontecer isso é a morte do artista e nas contas finais por um ponto se ganha e por um ponto se perde. Agora, para compensar, não espero nada menos do que 5 vitórias consecutivas, pelo menos. Maltinha, era o que a gente queria, Fónix. Mas hoje já correu mal, empatámos com o Simões e não foi bom para nós. Mr. Fênix, boa Santana, deixei aqui um 4-4-2B de passe à zona, com fora de jogo, portanto podemos testar aqui uma tática. O telefone chinelo diz, Santana, concordo com você sobre os treinadores que estão no top 100, porque é só entrar em liga aberta, quase ninguém joga, e liga aberta todos os dias. Portanto, os treinadores que jogam em ligas fechadas, que têm treinadores que jogam todos os dias, deveriam ser mais reconhecidos. Os treinadores são reconhecidos, portanto quem joga o OSM competitivo é reconhecido. Neste momento, na verdade, quem está no ranking mundial é que não é reconhecido, mas muitas vezes tem lá a dizer ranking mundial, estou em 7º lugar no ranking mundial, depois mostram aos amigos, epá, vale o que vale, mas na prática não é OSM competitivo. Caleb da Silva Nogueira, boa Santana, uma pergunta, em alguns casos, como por exemplo o 6-3-1, aquele zagueiro, que é o defesa central, mais à frente, poderia ser melhor botar um lateral, já que ele será mais ofensivo, ou como no caso do centro-avante mais recuado, 5-3-1-1, seria melhor usar um ponta com maior defesa e um atacante na posição certa. Portanto, Caleb, o que eu digo é que joguem sempre com os jogadores na posição certa, no 6-3-1. Não tendo jogadores na posição certa, usem o lateral nessa posição. Eu já fiz um vídeo sobre o 6-3-1, vocês podem lá dar um olhinho na nossa série de táticas, está lá, é um vídeo dos mais recentes, vídeo do 6-3-1 e explico isso. Henrique Dimas, boa Santana, faz um 4-3-3, remata à vista. Isso não é muito bom. José Artur, vamos ter fé que o Santana vai ganhar. Infelizmente não ganhamos, José Artur. Salve Santana, você já ganhou todos os troféus no OSM. LOL do Alonsoca. Pergunta-nos se já ganhámos todos os troféus. Malta, eu não consigo perceber bem essa pergunta, porque isso pode ser feito de várias formas. Pode ser feito na dominação do mundo, se já completámos a dominação do mundo, ou se já fomos campeões em todas as ligas. Portanto, não fomos. Portanto, há ligas em que simplesmente só cumprimos o objetivo. Lembrem-se que as equipas que não cumprimos, nem lá tivemos, são divisões de baixo, onde não interessa para a dominação do mundo. Temos de completar sempre a divisão principal, portanto, neste caso, Espanha só conta a principal divisão. Nós temos vários títulos pelo mundo fora. Temos vários títulos e sim, já conquistámos muitos. Não todos, por exemplo, a África do Sul não temos, Andorra não temos, a Argélia não temos, há vários que não temos. Agora, se a pergunta for títulos no OSM, mesmo títulos de campeão nacional, campeão regional, campeão do mundo do OSM, infelizmente nunca fomos campeões do mundo do OSM, já fiquei em 5º lugar, portanto aqui estamos com muitas
muitas ligas. Portanto, eu já tenho um título a nível desse género, já tenho um título de campeão nacional português. Portanto, nessa altura até batemos todos os recordes porque conseguimos ficar em primeiro lugar nas fases todas até chegar à final. E depois ganhamos a final. Portanto, campeão nacional temos, campeão regional não temos, portanto não temos, já fomos a algumas finais, a muitas meias finais. Campeão do mundo da OSM, participei 2 vezes no campeonato do mundo da OSM apenas, e fui nas 2 vezes à final, portanto é muito importante. Na primeira vez fui o 5º melhor treinador do mundo, nesse ano, e na segunda vez fui o 11º melhor treinador do mundo, ok? Portanto foi as vezes que participámos no campeonato do mundo. E se tiverem curiosidade, vocês podem acompanhá-lo, por exemplo, aqui, olhando aqui no meu histórico de ligas. Eu vou ver se encontro, dê-me só um segundo. Portanto, malta, campeonato do mundo de 2012, temos aqui. Isto foi a primeira round 1, World Cup 2012. As equipas eram todas iguais, todos os treinadores. Era uma liga de 18 clubes, ou de 20, 18, acho que eram 18, malta. Portanto, ficámos em segundo. Passavam à fase seguinte 4, se não me engano. Acho que passavam 4 à fase seguinte. Era uma liga dificílima de passar à fase seguinte. A gente ficou em segundo lugar. Depois, na fase seguinte, porque era a semifinal do Campeonato do Mundo, ficámos em terceiro lugar. Fomos à final nesse ano e ficámos em quinto lugar, ok? Portanto, neste ano 2012 fomos o 5º melhor treinador do mundo. Okay? Fomos o 5º melhor treinador do mundo oficial do OSM. No ano seguinte fomos em 2013. Portanto, na primeira round 1 ficámos em quinto lugar. Portanto, passavam se calhar 6 ou 5, não sei quantos é que passavam, já não me lembro. Mas eram também ligas grandes, não liguem ao objetivo do clube, todos os clubes eram iguais. Portanto, no round 1 ficámos em quinto lugar. Na semifinal do Campeonato do Mundo ficámos outra vez em quinto lugar. E na final do Campeonato do Mundo ficámos em 11º lugar, ok? OSM World Championship Final. Ficámos em 11º lugar, oficialmente o 11º melhor treinador do mundo. Ok, malta? Portanto, isto só a título de curiosidade. Portanto, a pergunta se já ganhámos todos os troféus. Não. O Rui Silnós, que está no nosso modo de carreira, foi o único treinador do mundo que já ganhou o campeonato do mundo, porque só há um campeonato do mundo por ano. O Rui Silnós já foi campeão do mundo, por isso é que está neste modo de carreira, que eu convidei todos os campeões do mundo ainda ativos. Foi campeão do mundo, foi campeão nacional português e foi campeão regional português. O meu irmão, chefe 1, 2, 3, 4, 5, que só não está neste modo de carreira porque ele está a fazer uma pausa, precisa de uma pausa porque está com pouco tempo. Ele foi campeão do mundo do OSM, foi uma loucura. Portanto, em 2011, quando eu vos mostrei que fiquei em quinto lugar no campeonato do mundo, ele foi campeão do mundo, ok? Portanto, nós tínhamos 2 irmãos na final do campeonato do mundo, era uma coisa muitíssimo interessante. Portanto, aqui fomos o 5º melhor treinador do mundo e ele foi o melhor treinador do mundo. O meu irmão já foi campeão do mundo, campeão do campeonato regional, mas nunca foi o campeão nacional. Enquanto que eu já fui campeão nacional e não cheguei a ser campeão do mundo nem campeão regional. Portanto, nós os dois juntos fazemos os títulos todos. É engraçado, é uma coincidência engraçada. Daniel Sádio. Boas, Santana, já viste os novos ícones de treinador? Exatamente, falámos disso. Já não dá para colocar imagens, só as definidas pelo jogo. Um abraço. Há aqui treinadores que não gostam muito da razão. Mas pronto, qual é a sensação? Qual é a escalação mais meta? Portanto, ele pergunta este treinador pergunta-nos qual é a tática mais usada. Talvez o 4-3-3 e o 4-5-1 sejam as 2 táticas mais usadas no OSM e com maior probabilidade de sucesso. A Rosaliane dá-nos aqui apoio, um abraço. Eduardo Cardoso, Rosiline Martins, desculpa. Eduardo Cardoso diz, às vezes um jogador vende antes do jogo. Muito perto do jogo, portanto, às vezes quando está quase a simular o jogador é vendido. Portanto, é muito importante vocês não meterem jogadores à venda que estão no 11 titular, porque às vezes isso acontece. Este nosso treinador diz-nos marcação à zona, só é legal quando tem jogadores mais fortes que os nossos.
Não, a marcação a homem só é legal quando tens jogadores mais fortes que o adversário. Portanto, aí sim. Marcação à zona, eu recomendo quando em quase todos os casos. Portanto, é a marcação mais usada. Marcação individual é quando defrontamos jogadores mais fracos que os nossos. Este treinador pergunta-nos qual é o seu trabalho, Santana. Epá, eu acho que ele está-se a referir aqui ao trabalho da vida real. Eu trabalho na área da comunicação, portanto, trabalho na área da edição de vídeo, captação de imagem, coisas dessas. Está na hora do seu time vencer, muitos empates já. Aliás, o Sporting para sempre. Olha, por falar em Sporting já parecemos nós, não é? Qual é a liga mais competitiva? Inglesa? Pergunta ao Eduardo. Sim, talvez a inglesa, mas a liga mais competitiva é aquela que tem melhores treinadores, portanto neste momento é o modo carreira. Vale ganhar. O Martim diz-nos que a gente vai ganhar, eventualmente vamos ganhar. Eduardo Cardoso deixa-nos aqui uma tática, temos aqui uma táticazinha também deste treinador que nos segue, temos o telefone chinelo a dar-nos um 4-5-1. Malta, vamos então testar, por acaso aqui muitos comentários sobre esta tática. Olhando para a nossa equipa, temos 2 avançados, portanto 4 médios e 5 defesas, portanto qualquer coisa com 2 avançados ou menos. E também 5 defesas não nos dá muito jeito, portanto se houver por aí 4-4-2 é o que a gente vai fazer hoje, depois amanhã logo se vê. Até agora nada. 4-3-3. Está complicado, malta, está complicado. Maltinha, vamos escolher para já esta do Mourinho, um 4-3-3 bastante ofensivo, vamos ter que fazer aqui algumas mudanças. Portanto, malta, a tática do Mourinho fica assim, uma tática, um 4-3-3 meta bastante certinho, é uma tática bem construída. Eu posso-vos dizer que tive que inventar um bocadinho porque só tenho 2 avançados, então o Pogba está a avançado esquerdo. Vamos lá então fazer uns amigáveis. Eu tenho a certeza que isto vai, que temos por exemplo o Tel a marcar golos. É que é inacreditável, quando eu vos explico que os amigáveis é diferente do campeonato, é nisto mesmo. Portanto, cá está um gol do Tel, é que o penalti marcado, olha, 2 penaltis, ele neste amigável até goza connosco, marca 2 penaltis, enquanto contra o Simões ele falhou um penalti. Portanto, melhorias interessantes, ganhámos 4-0, hat-trick do Tel. Portanto, ele aqui marca golos, mas no campeonato não marca golos. Isto é a razão para os amigáveis serem tão diferentes do campeonato real. Ganhámos 4-0, portanto mais um gol do Tel. O normal. Vamos só fazer mais um amigável com esta tática. Deu-nos aqui muitas vitóriazinhas, os jogadores já estão a melhorar menos. E vamos agora então procurar aqui outra táticazinha. Portanto, a do Mourinho, que foi a que escolhemos agora. Vamos tentar se calhar outro 4-3-3. Vamos arriscar aqui um 4-3-3 remata à vista, malta. É um bocado de loucura, mas vamos a isso. 4-3-3 remata à vista. O ataque-ataca, médios no meio, defesa no meio. Com linha. Ok, bora lá. Portanto, táticazinha do Henrique Dimas. Obrigado a todos também que deixaram as suas táticas. A gente tenta escolher 2 por dia. Eu agradeço muito a vossa participação, muito mesmo. Porque não interessa só a gente mostrar aqui as táticas e só as que eu escolho. Porque vocês a colocarem táticas nos comentários estão até a ajudar muitos treinadores de fora a ter ideias para as suas táticas. Portanto, obrigado pela vossa participação. Maltinha, vamos então fazer 2 amigáveis com esta tática para terminar o vídeo e pôr os jogadores a treinar. Pode ser um contra o campeão do mundo em título, Manager BO. E ganhamos. Temos aqui jogadores quase a passar de nível. Quase que dá vontade de fazer mais amigáveis para eles passarem de nível. Aqui o Ogun Cuco passou. Falta só o guarda-redes. Vamos lá ver se conseguimos que o guarda-redes passe de nível. Rui Silva Nós foi o treinador que eu falei há pouco. 3-0, portanto não deu. Paciência, malta. Vamos lá então para os jogadores a treinar
Este vai passar de nível, mas não interessa. Vamos pôr aqui o Tel, que já está com 104. Tem muita pontuação. Vejam que estou a pôr os melhores jogadores. Porquê? Porque os outros, em princípio, vão ser vendidos. Ok? Quem que eu estou a pôr a treinar não está à venda. Portanto, não precisamos ter muito cuidado com isso. Vamos só atualizar aqui os preços. Eu acho que o Rubem Dias aumentou um bocadinho o seu valor. Não tenho bem a certeza, portanto faço de novo. Aqui no meio campo, este médio aumentou. Portanto vou fazer de novo, meter no máximo. Já vale 60 milhões. O Saka também, por acaso acho que não aumentou. O Saka tem uma melhoria muito má nos amigáveis. É porque não está na posição certa. Ora bem, The Light, ok, malta. Vamos então até ao próximo episódio. Vamos jogar com um treinador histórico do ASM, Special One. Um dos treinadores que eu mais respeito no ASM pela a sua função no jogo e o estatuto que tem. Vamos jogar contra ele. E não vai ser nada fácil, malta. Ele tem 16 mil jogos na conta e joga em casa, portanto é claramente favorito. Olhando para a equipa dele, dá a sensação que ele está a apostar muito no 4-3-3. Não sei se é isso que vai fazer, porque tem jogadores cansados. Ele pode ter dificuldades nisso. Já agora, para não me esquecer, vou já pedir ao espião, ao analista, para espiá-lo. Porque se eu conseguir, vou estar atento até à hora de simulação. Porque a gente precisa de ganhar e precisamos de mudar o chip. Temos de mudar o chip em algum jogo. E tem que ser o mais rápido possível. Temos 5 empates, é ridículo. 2 golos marcados, é inacreditável. Bem, malta, um abraço, fiquem bem, bons jogos a todos. Maltinha, obrigado pelo vosso apoio. Se quiserem apoiar o canal, tem o link logo na descrição do vídeo. É um apoiozinho que nos dão e ajuda-nos imenso. Agradeço a todos a vossa companhia e vemos no próximo episódio à hora do costume. Um abraço a todos e até amanhã.